O sol estava se pondo, tingindo o horizonte com tons de vermelho e laranja enquanto eu partia para outra noite de trabalho como motorista de aplicativo. Era minha maneira de ganhar um dinheiro extra, sem me comprometer com um segundo emprego formal. Comecei por volta das 21 horas e os pedidos eram constantes até as 23, quando a atividade diminuía um pouco. Durante esse tempo, eu circulava principalmente pelas compras, que era um ponto de encontro movimentado para os amantes de fast food. Finalmente, recebi um novo pedido. Era um pedido aparentemente normal, a ser entregue a cerca de 4 quilômetros de distância. Peguei a comida e comecei a seguir as instruções do endereço. Foi então que percebeu imediatamente que não era uma casa. O mapa mostrava apenas ruas e edifícios, e o endereço que eu apontei estava localizado em uma rua que parecia deserta, como se fosse um terreno baldio abandonado. O mapa do aplicativo nunca foi perfeito, mas isso era estranho. Mesmo assim, decidi ir até lá. Talvez dar uma olhada e, se necessário, entrar em contato com o cliente. A viagem durou pouco menos de 20 minutos. Cheguei à rua e ela estava completamente vazia, sem casas ou cruzamentos, nenhum carro passando. Ao final da rua, ela se transformou em uma estrada de cascalho, e ao lado havia um pequeno sinal de madeira, muito desgastado para ser legível. Estacionei no cascalho e liguei os faróis, iluminando o caminho à frente. Avistei algo à distância e, ao me aproximar, meu telefone tocou, dizendo que eu havia chegado. Na luz dos meus faróis, pude ver uma pequena casa móvel ou trailer, com números mal pintados na porta. Olhei de volta para o meu telefone. 2760. Era o endereço. Peguei a comida e me aproximei do trailer. A visão era perturbadora. Estava coberto de vegetação e claramente velho, o que era estranho para uma casa móvel destinada a se mover. Bati na porta esperando que fosse apenas um endereço mal escrito, mas ao olhar ao redor, uma sensação me estranha. Estava tudo cercado pela floresta, sem luzes à vista. Além do trailer, era escuridão total. Foi quando ouvi algo lá dentro. Preparei-me para que a porta se abrisse, mas então uma voz à minha direita me fez dar um pulo. Olhei e vi um homem sorrindo para mim, parado na esquina do trailer. Ele disse se eu tinha o pedido dele, e eu apenas balancei a cabeça, entregando a comida e diminuindo o total. Ele pegou uma nota de $5 do bolso, brilhou novamente e disse que só precisava do resto. Virou-se e contornou o trailer enquanto eu permanecia ali. A interação em si não parecia tão estranha quanto descrita, mas pessoalmente algo estava muito errado com aquela cara. Era a maneira como ele agia, o que ele dizia. Me deu calafrios. Esperei por um tempo, ficando mais nervoso e olhando na volta da esquina para ver onde ele estava. Avistei uma figura parada ao longe, delineada pela escuridão, ao que parecia ser um galpão. Não estava se movendo, apenas ali parado. O medo cresceu dentro de mim e minha cabeça girou quando ouvi a porta do trailer se abrir. Outro homem olhou para mim, mas antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, ele bateu a porta. Meu coração batia forte. Olhei de volta para o homem próximo ao galpão. Ele estava voltando para o trailer, mas trazia algo nas mãos. Naquele momento, não consegui identificar exatamente o que era, mas parecia ser um bastão ou um rifle longo. Corri de volta para o carro, entrei e liguei o motor com as mãos trêmulas. Manobrei o veículo para sair dali o mais rápido possível. O homem permanece na escuridão, calmamente, enquanto eu participo. Não sei o que estava acontecendo lá, mas não tinha interesse em descobrir. Fui direto para casa debatendo se deveria ligar para a polícia. No final, acabei optando por não fazer isso. O que quer que tenha acontecido naquela noite permanecerá como um encontro estranho e assustador. Trabalho em um drive-thru de um restaurante 24 horas, e o que aconteceu há algumas semanas ainda me arrepia até hoje. Sou o gerente de equipe, mas na maioria das vezes faço as mesmas tarefas que todos os outros: cozinhar e receber pedidos. Normalmente, durante a noite, temos pelo menos 2 pessoas, um gerente e um cozinheiro. Naquela noite, o cozinheiro ligou para o doente, e ao ligar para os outros para ver se poderia cobrir, nenhum deles poderia. Assim, à meia-noite, eu era o único trabalhador lá. O restaurante não costuma ficar muito movimentado durante a noite, e a maioria dos funcionários chega às 4 da manhã, então não era um turno inteiro sozinho.
No entanto, ainda queria que por 4 horas eu tivesse que fazer tudo sozinho. Deixei o fone de ouvido ligado caso alguém fosse ao drive-thru e comecei a trabalhar nas tarefas da noite. Comecei raspando e limpando os fogões, mas alguns minutos depois, fui interrompido por um som de batidas recebidas da frente do restaurante. Desci para ver o balcão e lá estava um homem, parado na porta da frente e batendo. Ele pressionou o rosto contra o vidro e olhou para dentro, examinando a sala toda, até que seus olhos se fixaram em mim. Fui até a porta e, quando me aproximei, ele recuou, como se pensasse que eu iria abri-la. Gritei através do vidro que a área de jantar estava fechada e que ele precisava usar o drive-thru se quisesse pedir algo. Ele parecia confuso. Então gritei novamente que as portas estavam trancadas e que ele tinha que usar o drive-thru. Ele não respondeu. Pensei que ele teria que entender a dica em algum momento, que as portas não se abririam. Continuei trabalhando nos fogões, gastando pelo menos 15 a 20 minutos neles. Durante esse tempo, fui até a frente apenas uma vez para verificar se o homem tinha ido embora. Pelo que pude ver, ele estava perdido. O estacionamento estava vazio e ele não estava mais na porta. Foi só depois de terminar com os fogões que recebi um alerta no fone de ouvido de que alguém estava no drive-thru. Liguei meu microfone e pedi pelo pedido enquanto caminhava até a janela, mas ninguém respondeu. Cheguei à janela e imediatamente vi pela câmera que não havia carro lá fora. Olho ao redor da tela e não vejo movimento. Ignorei e comecei a voltar. Mas quando cheguei à sala dos fundos, parei subitamente, certo de que ouvi alguma coisa. Fiquei lá, em silêncio, enquanto passos caminhavam lentamente acima de mim no teto do prédio. Foram passos cuidadosos, que não fizeram muito barulho além do ranger do telhado, mas não havia dúvida de que havia alguém ali em cima. Segui o som dos passos com os olhos, descendo pelo teto até que vi a escada que levava à escotilha de manutenção. Foi quando percebi o que estavam tentando fazer. Corri até a escada e comecei a procurar algum tipo de fechadura para evitar que a escotilha se abrisse, mas nunca tinha sido usada, então não tinha ideia de como funcionar, ou se até tinha uma fechadura. Então ouvi um rangido alto vindo do teto diretamente acima de mim, e algumas melhorias de fora da escotilha. Um momento se passou e a escotilha rangeu, abrindo-se gradualmente. Através da pequena fenda, tudo o que vi foi um par de olhos olhando de volta para mim. Corri para a frente do prédio, ouvindo barulhos altos vindos da direção da escotilha. Rapidamente destranquei a porta e corri para o meu carro. Liguei para a polícia enquanto estava lá dentro, olhando freneticamente pelas janelas do restaurante. Enquanto estava ao telefone, uma sombra se moveu pelo balcão da frente. Então, um homem apareceu, parado ao longe atrás do restaurante, mas olhando na direção. Depois de um momento, ele se virou e desapareceu atrás da cozinha, me deixando em pânico até que a polícia chegou. Eles procuraram dentro e fora, subindo no telhado também, mas o homem já havia fugido. Nada estava faltando no lugar. Nenhum equipamento ou dinheiro foi levado. Nada. Ele simplesmente invadiu e desapareceu. Tentei não pensar muito nisso, mas é difícil não chegar à conclusão de que ele estava lá por minha causa. Como disse, isso aconteceu muito recentemente. Então ainda não há muitas atualizações sobre isso. Mesmo com o rosto nas câmeras, ainda não há uma identidade confirmada. O proprietário do prédio adicionou um cadeado à escotilha, embora isso deva ter sido feito antes, mas acho que foi apenas um inconveniente. Ainda me preocupo com as intenções do homem, e se ele pudesse estar esperando por mim novamente, sozinho, esperando fazer o que quer que fosse que ele planejasse. Ele já fez isso antes. Nos últimos 5 anos tenho vivido uma vida nômade, trabalhando em diferentes lugares por todo o país. Minha casa é uma van, o que me permite deslocar com facilidade. Em alguns meses do ano, porém, preciso permanecer em uma área por um longo período para juntar algum dinheiro antes de seguir em frente. Dessa vez, eu estava estacionado na posição do Oriente Médio de Utah e aceitei um trabalho em um posto de gasolina. Ele ficava em uma estrada pouco frequentada, usada principalmente pelos moradores locais para evitar o tráfego rodoviário. Era um lugar isolado, com um posto de gasolina como única presença naquela rota. Isso se encaixava perfeitamente para mim.
Viver na van me permitiu ficar lá por um longo tempo e trabalhar. Já estava lá há um pouco mais de um mês, e até então, meus turnos eram sempre aleatórios. Naquela noite, eu trabalhei das 22 horas às 6. Não foi uma noite especial, já que não havia muitos clientes além de alguns parando nas bombas. Eu passando a maior parte do tempo mexendo no telefone ou organizando as prateleiras. Por volta da 1 hora, um cliente parou no estacionamento, ocupando uma das poucas vagas bem na frente da porta. Fui para o balcão, pois esperava que ele entrasse. Um homem saiu do carro e entrou na loja, olhando para mim com um sorriso, depois acenando com a cabeça enquanto percorria os corredores. Ele começou a assobiar enquanto pegava e examinava itens aleatoriamente, colocando-os de volta nas prateleiras. Parecia que ele não estava realmente interessado em comprar nada. Então, abruptamente, ele parou de assobiar, eventualmente-se à porta e saiu. Não pareceu que ele tinha roubado algo, mas foi estranho. Ele entrou no carro, começou a se mexer lá dentro, alcançando o banco de trás antes de sair do veículo e entrar novamente na loja. Tudo isso me deixou desconfortável. Parecia quase exatamente como eu imaginava que um assalto começaria. Mas a resposta que eu esperava quando ele voltou não aconteceu. Ele veio até a varanda, fazendo uma conversa fiada rápida. Tentei agir o mais normal possível, talvez eu estivesse apenas pensando demais em tudo. Então ele pediu ajuda com o carro dele. Disse que seus pneus precisavam de ar e que não tinha visto uma bomba de ar do lado de fora. Embora a estação não tenha uma bomba de ar para uso próprio, temos um compressor portátil para emergências. Peguei-o e fui até o carro dele. Ele indicado para o pneu e me abaixei para usar o compressor. Fiquei com ele por menos de 10 segundos antes de ler a pressão correta. Olhei para o homem e ele me encarava sem expressão. Voltei para a loja e, ao me virar, percebi que ele estava parado na frente da porta. Sua mão direita estava fundo no bolso da jaqueta, e ele me olhou com um semblante gélido. Pedi que se afastasse, mas ele continuou ali, na minha frente, preparando-se para fazer algo. Retrocedi, tentando rir a tensão da situação, mas no momento em que pensei que ele iria cair, ele deu uma volta repentina ao redor e saiu, acelerando agressivamente. Aproveitei o momento para ligar para o 911 e, surpreendentemente, a polícia chegou em poucos minutos. Já estava em perseguição procurando o carro exato que o homem estava dirigindo. O policial que o homem estava fugindo de um crime recente perto da fronteira. Não deram muitos detalhes, mas a forma como me disseram fez pensar que não foi apenas um pequeno detalhe. Depois do meu depoimento rápido, eles foram atrás do homem novamente. Depois disso, nunca mais ouvi falar do ocorrido. Tentei pesquisar crimes recentes, mas não encontrei nada útil. Não sei o que ele estava planejando fazer ou por que escolheu parar na estação, mas, pelo que pude sentir, minha vida poderia ter estado facilmente em risco. Talvez ele estivesse tentando roubar minha van e usar a dele para cobrir os rastros. Dependendo do crime que houvesse ocorrências, eu me comprometeria a intervir. Fico imaginando por que ele optou por não fazer nada comigo. Tudo isso permanece um mistério sinistro.